Fraternais saudações. E a palavra rapé, dignos e dignas, vem do francês rapé, que significa raspar. Basicamente, o rapé é constituído de folhas de tabaco, acrescido de outras plantas, ervas, folhas e, por vezes, até cascas de árvores. Mistura esta que é tratada e conduzida de tal modo a formar um pó extremamente fino e homogêneo, passível de inalação. Fundamentalmente, existem dois tipos de rapés. Existe o rapé comercial e o rapé xamânico. O rapé comercial, facilmente encontrável, por exemplo, em lojas de fumo, vem geralmente em latinhas redondas de metal e tem o seu uso de modo exclusivamente recreativo, sem maiores compromissos de natureza xamânica, cultural ou mesmo espiritual. Enquanto que o rapé xamânico mantém a sua tradição e é, em geral, não apenas feito dentro de ritualísticas específicas com ervas conscientemente escolhidas de acordo com alguma tradição, como também tem a sua utilização de modo a conduzir o indivíduo a aspectos da sua própria consciência e espiritualidade. Nesta oportunidade e vídeo dignos vou aqui relatar não apenas a minha experiência ou duas das minhas experiências com o rapé, como também vou falar sobre um aspecto um tanto quanto nebuloso que se deixa nas sombras, que é também o vício no rapé. Não apenas vício no rapé comercial, como também o vício no rapé xamânico ou no rapé tradicional, no rapé espiritual. Sejam muito bem-vindos, portanto, a este que é o nosso vídeo de número 479, 479º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma efetiva de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui. No final também, compartilhe o link deste vídeo nos teus grupos espiritualistas e deixe aqui nos comentários a seguinte sentença, o seguinte decreto da egrégora do nosso canal agora, que é o seguinte: eu sou luz, eu sou luz. Deixe aqui nos comentários e vamos lhes responder particularmente na medida do possível. Eu sou luz. Pois bem, a primeira vez que passei pela experiência com o rapé, dignos e dignas, foi em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, há alguns anos atrás. Lembro-me perfeitamente como se ontem fosse, dado a natureza marcante deste episódio. Estava num círculo de amigos espiritualistas de mais ou menos 7 ou 8 pessoas e quem era a responsável era uma mulher, iniciada também nas questões xamânicas, preparada para isto, que inclusive tinha o que eu chamo de linha da bruxa em suas mãos, porque tive a oportunidade de ler as suas mãos, alguém de alta espiritualidade. E esta mulher começou a administrar através de um instrumento em que ela mesma soprava na narina do indivíduo aquele pó, o pó do rapé. Eu fiquei um tanto quanto reticente por ser a minha primeira experiência, inclusive, com o rapé. Entretanto, seguindo a minha própria intuição e desejo, eu aceitei. Assim que ela soprou na minha narina o rapé, utilizando o instrumento indígena, o instrumento xamânico apropriado, imediatamente desapareceu da minha vista todo aquele grupo. Um detalhe interessante com o rapé, dignos que experienciei, e claro, cada qual tem a sua própria percepção e chega às suas próprias conclusões, é que ele tem um efeito extremamente rápido. Ao contrário, por exemplo, da ayahuasca, em que se demora algum tempo, 30 minutos, 40 minutos, para entrar propriamente na força da ayahuasca, e depois isso se prolonga por um longo tempo. A força, ela demora mais. No rapé é diferente. O processo não só se dá de forma quase que imediata, como também ele é mais breve na linha do tempo. Seja como for, assim que ela soprou o rapé na minha narina,
todas aquelas pessoas desapareceram e eu só conseguia ver ela, a administradora, e aquilo gerou uma certa confusão na minha mente. Veja, aquelas pessoas todas desapareceram, daquele grupo de 7 ou 8 pessoas desapareceram da minha vista e ela refulgia na mais pura luz. Ela era como que uma espécie de transbordamento de luz, uma luz extremamente branca e ofuscante que me chamava a atenção. Aquele processo de clarividência, posso assim chamar também, me permitiu brevemente ver com maior facilidade, consciência e abertura, outros aspectos também do próprio plano astral. Seja como for, não apenas este aspecto de abertura da clarividência ali se manifestou, como também um sentimento de unidade, de comunhão e de aprofundamento. Não senti em momento algum nenhum tipo de energia negativa, nenhum tipo de sombra astral, nenhum tipo de obsessor ou coisas desta natureza. Pois bem, basicamente isso daquilo que posso contar. A minha segunda experiência com o rapé, Digni, você também pode deixar aqui nos comentários a sua experiência, claro, de forma breve, para que outros também possam chegar às suas próprias conclusões, foi numa sessão de tatuagem. Sim, eu fiz uma tatuagem com um irmão que tem uma forte inclinação e iniciações xamânicas também, e ele faz tatuagens nesse espírito também de aspectos mais espiritualistas. Nesta segunda experiência, depois da tatuagem, enquanto ele ia fazendo, ele ia ali também passando pelo rapé, com músicas espirituais, com mantralizações, enfim, uma sessão muito interessante. Por isso também gostei muito desta proposta de tatuagem. Seja como for, no final apenas é que eu passei pela sessão do rapé. Quando ele sopra na minha narina o rapé, novamente ele não some, mas ele é coberto por esta luz. Eu consigo ver não apenas o aspecto físico, mas o aspecto astral também da sua própria figura. E novamente se reforça no meu sentimento e percepção a ideia de unidade, de comunhão e de força cósmica. Estas são, dignos, duas experiências que escolhi aqui relatar para os senhores, das que passei com o rapé. Seja como for, basicamente, o rapé nos dá maior poder de concentração, ou seja, ele nos coloca naquele momento, naquele lugar e naquela experiência quase que de forma imediata. E aqui falo do rapé xamânico, porque o rapé comercial, em geral, não produz estes efeitos e não tem este compromisso. Também o rapé xamânico, enquanto experiência, nos alarga a percepção não apenas dos 5 sentidos físicos e mensuráveis, mas também dos sentidos extraordinários, fora do comum, os sentidos espirituais. No meu caso, particularmente, imediatamente se alarga a clarividência, que é a capacidade de ver no plano astral. Mas cada um vai ter a sua própria experiência. Também produz um estado profundo de relaxamento mental, de relaxamento muscular, de relaxamento físico. Além disto, também o rapé, principalmente em casos específicos, vai causar o que nós chamamos de limpeza e de cura não apenas cura de aspectos de sinusite, renite. Eu vi muitos relatos nesse sentido, eu nunca tive esses problemas, então talvez por isso não tenha passado por esse processo de cura, mas muitos indivíduos vão relatar esse processo de cura e, por vezes, em sessões mais profundas, em sessões mais prolongadas, curas de outros aspectos também, não apenas de natureza física, mas curas também de natureza astral, de natureza psíquica, de natureza mental. Portanto, em linhas gerais, se você algum dia tiver a oportunidade de passar por uma sessão de rapé xamânico, de rapé indígena, de rapé espiritualista, recomendo que assim o faça, se não existir nenhuma contra-recomendação médica.
Entretanto, dignos ainda assim, me é aqui oportuno e necessário fazer um alerta. Nestes anos todos, circulando por círculos e por centros dos mais diferentes, que trabalham com medicinas da floresta, ayahuasca, rapé e outros tantos tipos de medicinas da floresta, sim, me deparei com indivíduos que por vezes, não são todos, mas por vezes, têm nestes mesmos elementos não uma alavanca, mas uma muleta, ou seja, tem nas medicinas da floresta não um elemento que os faz alçar novos ares, novos voos, que faz com que isso lhes traga maior força e consciência, mas ficam ali parados como que viciados também naquilo, e isso não só no que diz respeito ao rapé, mas também no que diz respeito à ayahuasca e outras tantas medicinas tradicionais, xamânicas, medicinas da floresta, medicinas de cura. Então esteja atento a isto, porque também outras medicinas e o rapé podem causar o que nós chamamos de dependência física, em primeiro lugar, até porque, no geral, o rapé também vai se utilizar do próprio tabaco e o tabaco também vai possuir substâncias um tanto quanto fisicamente, biologicamente, fisiologicamente viciantes, é importante ter cuidado, como também vai produzir o que nós chamamos, por vezes, de dependência emocional e, às vezes, até dependência astral. O indivíduo recorre contínua, frequentemente a estas experiências para escapar dos seus próprios dilemas, dos seus próprios problemas e desafios. Recorre a isto, por vezes, para ter experiências extraordinárias, experiências de clarividência, de clareaudiência, de projeção astral, não desenvolvendo em si mesmo esta capacidade. E isto, com o passar do tempo, tende a criar mais bloqueios do que aberturas. Portanto, sim, recomendo o rapé, recomendo a ayahuasca, recomendo as medicinas sagradas e da floresta. Entretanto, com todo o cuidado, nunca as utilize como muleta, e sim como alavancas. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros temas semelhantes futuramente. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Paz profunda.